Olha, ao vivo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, gente. Bom dia. Mais um dia. Mais um dia que Deus nos deu. Mais um extraordinário dia pra gente viver. E aí a gente já vai começar a nossa live. Vou chamar aqui o Ricardo, meu convidado de sempre, fiel escudeiro. E olha esse filtro, que maravilha, gente. Por isso que filtro é tudo de bom, principalmente de manhã quando você acorda. Ai, meu Deus. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Deixa eu achar você aqui, Ricardo. Olha ela, gente. Pera aí, Ricardo, já tô te achando aqui. Ai, gente do céu. Aqui, aí, beleza. Muito bem. Ricardo, enviando. Já tá chegando aí pra você meu convite. Olá, olá, olá. E aí, não tô vendo você. Cadê você? Pois é, eu achei que eu tinha enquadrado certo, mas eu enquadrei errado. Ah, oh meu Deus, Agora olha tá tudo só. bem. Ai, meu Deus. Vamos Cadê só você? ter certeza de que a câmera tá limpinha. Tudo certinho. É, estou te ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, tá tudo perfeito. Maravilha, Qual que é o maravilha, então. assunto que a gente vai falar hoje mesmo? Só para eu colocar aqui escrito? Ah, por favor, escreve. Qual a importância do terapeuta ter um olhar sistêmico? A importância. Você vai falar também sobre como utilizar o olhar sistêmico para os terapeutas? Sim. A gente vai discutir tudo que tem a ver com a sistêmica, né, para o terapeuta. Por que é importante ter esse olhar sistêmico? Como que eu faço para eu ter um olhar sistêmico, né? Porque o olhar sistêmico, ele, tipo, faz um clique, ele vai cair na tua cabeça. Eu preciso querer ter esse olhar sistêmico. Então, o que que eu faço para ter esse olhar sistêmico? Onde eu encontro formas, né, de eu conseguir esse olhar sistêmico? A gente vai discutir tudo nesse sentido, né? Hoje a nossa discussão vai ser para que eu, enquanto terapeuta, alcance esse olhar sistêmico para eu poder ter um subsídio maior quando eu tiver que olhar para o outro, que é o meu paciente no caso. Vou sair um pouquinho da tela. Uhum. Tô escrevendo aqui. Ai, melhorou. Tinha uma luz aqui fazendo sombra. Tá melhor. Conseguiu pôr aí pra gente fixar? Estou escrevendo ainda. Tá. Hum, Hoje, dia 14, é isso? Hoje é dia 14. Então, hoje, dia 14 de maio, quinta-feira, mais uma live, terapia na prática. Seja bem-vindo, quem está chegando agora. Bom dia, terapeutas! Seja Vamos tomar um bem-vindo, quem vai cafezinho. assistir, que fica gravado. Venha tomar um café com a gente, venha tomar um café com o Ricardo. Meu café tá lá na cozinha. Vamos ficar por aqui mesmo, depois a gente toma um café. E aprender sobre terapia, e aprender sobre prática terapêutica, sobre o que nós podemos fazer de melhor para as pessoas que procuram por nosso atendimento, entendendo que nós somos curadores da alma, curadores, né, de uma dor que não é curada com remédio pro lado de fora, mas a gente precisa ter o conhecimento, que é o remédio do terapeuta para o teu paciente, que é o conhecimento. Como assim conhecimento, né? Aquele conhecimento que leva a pessoa a compreender quem ela é, a compreender os processos que ela está passando e compreender que mais do que os processos que ela está passando, ela é dona daquele próprio processo.
ela criou aquele processo na mente dela em algum momento da vida. E se ela quer mudança, se ela quer modificação, a mesma mente que criou aquela situação, aquele problema, precisa criar a solução. E ele só vai entender isso, ele só vai criar, na verdade, ele só vai criar a solução para ele quando ele entender esse processo, né? E cabe a mim, enquanto terapeuta, cabe a você, enquanto terapeuta, levar o teu paciente nesse processo para ele compreender. Ricardo, eu tô tendo eco, será que é aqui ou é aí? Aqui eu estou de fone de ouvido aqui. Nossa, muito eco, muito Vou alto mesmo. reduzir o som. O meu som eu baixei pra metade agora. Vê como é que está o teu. Tá, vamos ver. Ó, agora eu não tô mais, não tenho eco mais, mas eu chego bem Agora pra você? tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, então mantenha assim, porque eu tô com muito eco e você tá muito escuro. Eu coloquei um outro filtro aqui. Vou botar um pra clarear. Ó, você terapeuta que tem aí que, que não tem uma iluminação talvez tão adequada quanto seria o ideal, você pode usar filtros. Fica Filtros, né? muito bom. O filtro nosso de cada dia. Filtro nosso de cada dia. Ah, mas eu não tô de filtro, não. Eu tô maquiada mesmo. Hoje eu acordei cedo, 5 horas da manhã. Mentira. Acordei cedo, mas só o filtro ajuda. Muito bem, Ricardo. Vamos lá, nossa discussão de hoje. O que que você tem aí pra mim? É, primeiro, a gente tinha formações. A pessoa precisa de formações específicas para ela poder ter um olhar sistêmico, ou como é que ela desenvolve esse olhar sistêmico? Acho que são duas perguntas até, né? Até vou separar elas aqui para te perguntar. Tá, então eu vou falar uma de cada vez, né? Eu vou falar a primeira, como a pessoa desenvolve um olhar sistêmico. O olhar sistêmico, ele é aquele olhar que não julga, né? Aquele olhar que ele vai olhar para a pessoa do jeito que a pessoa é. Ele vai entender e ele vai concordar. Ele vai concordar com aquilo. Tudo bem. Se ela tá daquele jeito, tá tudo bem, né? E se ela quer mudar aquele jeito, o que que nós podemos fazer para mudar? Eu não vou querer sair para o mundo querendo mudar todo mundo com meu olhar sistêmico. Eu saio para o mundo, eu olho para o mundo e eu aceito que o mundo está desse jeito. Eu aceito que desse jeito está tudo bem. Eu aceito que chegou até aqui dessa maneira. Eu aceito e está tudo bem para mim. Agora, aquilo que eu não concordo, né, que eu olho, eu não estou concordando, não que eu não estou concordando, aquilo que eu olho, eu concordei que está daquele jeito, mas eu posso fazer algo para mudar aquilo, então eu vou e faço, eu vou e mudo, entende? E o terapeuta, quando ele tem esse olhar sistêmico, ele vai, e é muito importante que ele tenha esse olhar sistêmico, porque ele vai receber lá na clínica dele, no ambiente clínico dele, uma infinidade de pessoas com pensamentos diferentes, com crenças diferentes, com situações diferentes, com buscas diferentes, né? Então, quando ele recebe essa pessoa no seu consultório, essa pessoa chegou lá com esse olhar diferente, é necessário que o terapeuta tenha esse olhar sistêmico. No olhar sistêmico, ele vai acolher aquela pessoa do jeito que aquela pessoa chegou, do jeito que aquela pessoa é. E ele vai olhar para aquela pessoa sem julgar o que ela acredita, sem julgar o que ela pensa, sem julgar o caminho que ela está tendo, o caminho que ela está tomando. Porque se ele julga enquanto terapeuta, se ele julga o caminho do paciente dele, se ele julga as escolhas, as opções do paciente dele, ele já entra em contraprodutividade enquanto terapeuta. Se o meu primeiro olhar para o meu paciente é um olhar de julgamento, aquilo já vai me impedir de desempenhar o meu papel de maneira adequada para aquele paciente. Então, eu não posso ter esse olhar de julgamento para o meu paciente, nem no começo,
nem no meio e nem no fim. E se eu entendo que isso é necessário, que eu não posso ter esse olhar de julgamento, eu vou buscar não ter este olhar de julgamento. Mas eu preciso entender o quê? Eu sou ser humano, eu fui criado por outros seres humanos e eu convivi a minha vida inteira com seres humanos. E essa questão de julgar é muito do humano, é muito da pessoa. Olha para você, você percebe que em algum momento da tua vida você julgou uma coisa ou pessoa ou algo? Eu percebo. Em muitas Com áreas da minha certeza. vida e em muito tempo da minha vida eu julguei coisas e pessoas, né? A gente, hoje, um julgamento óbvio, né, que a gente faz hoje. Você tá lá vendo o noticiário, você vê que a política não tá do jeito que você gostaria que fosse, e você fala, mas, gente, nunca vai dar certo política, né? Nunca vai, esse governo nunca vai dar certo, nunca vai funcionar. Isso é um julgamento. Isso é um julgamento. Entende? E aí você fala, mas Eliane, não tem nada a ver falar isso. Não tem a ver falar isso? Não sei se não tem a ver falar isso. Agora olha para dentro de você, de onde que está vindo isso? Se você julga o teu governo, você julga tudo. Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Porque é a mesma pessoa que está fazendo. Então, quando eu olho para o meu paciente, e dá para eu saber se eu estou julgando meu paciente ou não. Né? Eu escutei a história, o paciente sentou ali na... Eu, Interessante. Vamos ver isso. Tá, o paciente sentou ali na minha frente, ele trouxe a história dele, e aí eu penso, nossa, que pessoa ignorante, como que pensa dessa maneira? Sei lá, é só um pensamento ridículo que eu tô colocando aqui, para ser esdrúxula na, Para expli- ser na- didático, né? Para ficar é, mais fácil de entender e depois a gente vai para um nível mais a fundo. Tá, vamos lá. é. Aí eu penso, né? Nossa, mas é óbvio que era para ele ter tomado outro caminho, por que que ele tomou esse caminho? Ou eu penso, gente, por que que essa pessoa chegou nesse ponto? Ou eu penso, nossa, o que será que tem que levou essa pessoa a chegar nesse ponto, assim? E isso tudo em sentido de julgamento, né? Eu já comprometi o resultado daquele paciente. E aí, se eu tenho uma certa crença, vamos supor que eu tenho uma crença religiosa, né? Eu acredito num determinado cunho religioso. E aí o paciente que eu recebi, ele é de outra religião e ele vem com outra crença. E aí a hora que ele começa a falar, eu já vou querer tirar ele daquela crença religiosa que ele tem e vou falar para ele, essa crença que você tem, essa crença não vai te ajudar em nada. Essa crença não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que sair dessa crença para você melhorar. Então eu já julguei. Eu julguei a crença daquele paciente, eu julguei a crença daquela pessoa, eu julguei no que aquela pessoa acredita. Então eu tô cheia de julgamento. E isso não é favorável para um terapeuta, isso não é favorável para quem atua a clínica e para quem está o dia todo ou o tempo todo em contato com outras pessoas. Eu não vou ter o resultado desejado com aquele paciente se eu estou me dirigindo para ele com esse olhar de julgamento. E o que que me isenta, o que que me livra, né, desse olhar de julgamento? Como que eu posso sair desse olhar de julgamento? Eu saio desse olhar de julgamento quando eu mudo o meu olhar, eu mudo a minha forma de ver, eu mudo eu mudo a minha forma de observar fora de mim. Só que eu mudo isso em mim, eu mudo isso dentro de mim. Eu mudo primeiro aqui. Porque se eu tento, se eu falo pra mim assim, hoje eu não vou julgar na clínica, hoje eu não vou julgar, eu tô falando aqui fora, hoje eu não vou julgar, eu não vou julgar. Mas aqui dentro de mim, eu tenho ainda aquele senso de julgamento, aí a hora que eu chego lá na clínica, me deparo com o meu paciente, ele traz uma história, o que que eu vou fazer? Vou julgar. E quando eu julgo, eu não tô sendo íntegra com o meu paciente. Eu não tô sendo íntegra, porque eu não tô olhando pra ele naquilo que ele é. Bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu não estou olhando para ele naquilo que ele é, eu não estou olhando para ele naquilo que ele está sentindo, eu estou olhando naquilo que ele acredita. E é exatamente o que eu preciso mudar enquanto terapeuta no meu paciente, Ricardo. É o que o meu paciente acredita. Porque se ele chegou para mim, ele está com um problema que foi criado nesse campo mental dele, naquilo que ele está acreditando mesmo. E é aquilo que eu preciso mudar. Mas eu não vou mudar se eu falar para ele, você tem que parar de acreditar nisso. Entende? Quando eu falo para ele, você tem que parar de acreditar nisso,
eu não ajudei e aquele paciente não vai voltar na próxima sessão porque alguma coisa vai incomodar ali dentro dele. É o que ele acredita, gente. Como que eu vou falar para ele que ele não pode acreditar nisso? Entendeu? Então, para ele não entrar em conflito comigo, ele não volta. Ele não volta. E é exatamente, olha que coisa, e é exatamente o que ele acredita que eu preciso mudar nele. Nossa, Eliane, agora ficou difícil. Você está falando para mim se que o que o meu paciente acredita é o que eu tenho que mudar nele, mas eu não posso falar para ele que o que ele acredita está errado. Entende? Para isso, o meu olhar sistêmico vai me ajudar. Porque eu vou olhar para ele e para mim vai estar tudo bem do jeito que ele acredita. Para mim vai estar tudo bem. Eu vou acolher o meu paciente naquilo que ele está acreditando. Só eu sei que eu preciso mudar aquela crença nele. Ele não sabe disso ainda. Que não necessariamente, dependendo da situação, vai ser a religião, né? Não. É só um exemplo que eu coloquei aqui. Entendeu? Ele não sabe que ele precisa. Então eu vou começar a explicar para ele essa questão. Porque a terapia, ela é conhecimento, Ricardo. Ela é conhecimento. Se o paciente chega para mim e ele sai de mim do mesmo jeito que ele chegou, com o mesmo nível de compreensão, com a mesma forma de pensamento, esse paciente não tem mudança, porque as mudanças acontecem no processo evolutivo mental da pessoa, entende? Então, voltando, né? Aquele paciente chegou para mim e ele está num estado de consciência, eu sei que eu vou precisar mudar aquele estado de consciência para a gente conseguir ter mudança, né, no processo de cura dele. Então, aos poucos, eu vou levando esse paciente a essa melhora, aos poucos, entendendo que ele chegou para mim, ele é um bebê no quesito compreensão. Ele é um bebê. Então, o que a gente dá para o bebê? Você dá leite para o bebê. Você dá, sei lá, você dá suquinho, você dá papinha para o bebê, né? Você não vai dar uma picanha para o bebê. Você dá uma picanha, você mata ele, né? Você mata ele engasgado. Você não vai fazer isso, né? E para o nosso paciente, a gente faz a mesma coisa. O paciente chegou para mim, eu vou entender que ele chegou para mim bebê. O que eu vou fazer para ele naquele momento? E aí, eu sou aquela terapeuta que acabei de começar. Pensa comigo, eu sou aquela terapeuta que acabei de começar, tô cheia de ideias, empolgada. Eu sei que eu vou dar conta de resolver o problema daquela pessoa. Eu tô lá louca que alguém entra ali no meu consultório, aí a pessoa chega, daí eu, sabe, vomito tudo que eu tenho em cima do paciente. Aí, sabe o que acontece? Ele morre afogado com tudo aquilo em cima dele, que ele não sabe nem lidar com tudo aquilo, ele vai embora. E ele não volta nunca mais para minha consulta. Entende? Então, Isso é tudo bem importante, né, para quem está começando. Exatamente. E além do meu olhar, olha minha amiga Mônica. Olha, amiga linda. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Mônica, ai, gente, a Fer, não acredito, Fer Tanaka. Quanto tempo! Ai, que gostoso ver vocês aqui, gente. Então, voltando aqui, Ricardo, desculpa, as minhas amigas apareceram aqui. Avisa elas que todos os dias a gente tá aqui às 6h59. Isso mesmo, meninas. Todos os dias nós estamos aqui às 6h59, trazendo conteúdos para terapeutas, tá? Bom dia, bom dia. E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente recebe o nosso paciente pela primeira vez, eu vou dar para ele aquilo que eu sei que ele vai dar conta de digerir naquele primeiro momento. E aquilo que eu sei que ele vai dar conta de digerir naquele primeiro momento precisa ser algo que vá gerar, já de princípio, uma mudança na vida daquela pessoa. Já de princípio vai gerar uma mudança na vida daquela pessoa e tem que gerar uma mudança na vida daquela pessoa. Porque qual é a intenção dela, Ricardo, quando ela chega ali no teu consultório? A intenção dela é que alguma coisa vai mudar na vida dela. Essa é a intenção dela. E eu, enquanto terapeuta, eu preciso acatar isso. Eu preciso acatar isso.
Então, entendendo que ela ainda é criança, que eu só posso dar leitinho, papinha ali naquele primeiro momento, é a minha primeira consulta, eu quero gerar resultado na vida daquela pessoa e eu quero que aquela pessoa se compromete com a melhora dela, com a mudança dela. Então, o que eu posso fazer ali naquele momento, a partir do meu olhar sistêmico, para que isso seja estabelecido? Sem eu matar aquela pessoa no primeiro momento, sem eu fazer com que aquela pessoa nunca mais volte para o meu consultório. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar, né, eu posso dar leitinho, então eu vou preparar muito bem aquele leitinho. Se é papinha, eu vou preparar muito bem aquela papinha. E vou ficar ali oferecendo para aquela pessoa de maneira que ela possa degustar aquilo. E em degustando aquilo, ela compreende que ela é responsável pela situação que está acontecendo na vida dela. Não culpado. Porque a pessoa já chega pra gente cheio de culpa. Cheio de culpa. Aí eu viro pra ela e falo, então, isso que está acontecendo na tua vida é tua culpa. Você é culpado. Eu coloco mais um peso na pessoa. E eu não coloco um peso. Eu responsabilizo ela. Olha, tudo isso que está acontecendo é sua responsabilidade. Aquilo que vem para a nossa vida é responsabilidade nossa. Tudo isso que está acontecendo com você é tua responsabilidade e está em tuas mãos. E olha que legal! Se está em tuas mãos, você tem em você o poder de mudar isso. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso assim, assim e assim. Aí aquela pessoa já começa a... Opa! Aquilo, onde ela não tinha esperança nenhuma, ela começa a ter esperança agora. Onde ela achava que no outro ela ia encontrar a solução, ela vai entender que a solução agora está nela. E se a solução está aqui em mim, cara, eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou conseguir. Então a pessoa já vai começar a ter essa autocompreensão e essa autorresponsabilidade em si. Entendendo que tudo está nela, tudo foi criado por ela, tudo, né, veio nela e veio para ela e é dela e ela vai poder transformar, ela vai poder mudar. E onde que ela precisa começar isso tudo? No mesmo lugar onde tudo isso já começou lá atrás, que é aqui, na mente, no pensamento, na forma de pensar dela. Até então ela estava pensando que ela não dava conta, que ela não conseguia, que ela era culpada, que ela era a miserável da história, não a miserável, a coitadinha da história, né? Aquela assim, que ninguém queria ver, que ninguém queria gostar, que ninguém queria ajudar, que ninguém queria nada. A vítima, né? Ela sai dessa posição e ela entra numa nova posição. Opa, peraí. Agora sou eu. Agora o que eu posso fazer? Agora, e isso é leitinho. Isso eu posso dar para o meu paciente no começo, quando ele chega, quando ele me procura. E eu sei que ele vai conseguir digerir isso. Ele vai ter a digestão disso. E no digerir isso, ele vai entender que o processo agora está nas mãos dele, que ele não precisa mais ficar esperando nada de ninguém lá fora, porque não vai vir nada de fora. Mas vai vir dele, de dentro dele, aquilo que ele pode fazer por ele mesmo. E só ele pode fazer. E aí ele fala, então se é só eu, ele vai entender. Se é só eu, vou começar já. Eu começo esse processo já. E aí ele chega nesse campo de pensamento. Aí ele chegou aqui para mim, né? Aqui nesse campo de pensamento. E aí ele já sai da minha consulta aqui. Ele saiu daqui e ele evoluiu para cá. E é esse processo aqui que eu vou mantendo todos os dias. Aí ele vai chegar aqui para mim na próxima sessão e eu vou trazer ele um pouquinho mais para cima. E aí essa pessoa vai evoluindo, 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 e ela chega no processo onde ela compreende que não existe mais nada que ela não dê conta de resolver na vida dela. Porque não existe mais nada que é maior do que ela na vida dela. Porque Deus já falou isso, né? Que a gente não vai ter fardo maior do que a gente possa suportar, do que a gente possa carregar. Não disse isso? Se ele disse isso, então eu não tenho problema maior do que eu dê conta de resolver. Eu não tenho fardo maior do que eu possa carregar. Eu não tenho situação maior do que eu possa olhar para ela e falar, minha filha, sou maior do que você. Se você veio para mim, é porque eu dou conta de te resolver. Então, bora lá, vamos se encaminhar. Entendeu? A pessoa, ela se recupera nela,
ela encontra o seu autodomínio, ela encontra a sua identidade, ela encontra o teu propósito, ela encontra quem ela é nessa vida e não existe mais nada que pode parar essa pessoa. Porque essa pessoa agora sabe quem ela é e não existe coisa melhor nessa vida do que você saber quem você é nessa vida. Quem você Bom, é e o que você está fazendo aqui. da Entende? primeira consulta, você falou ali que a pessoa vai ter um processo de evolução para a segunda. Aí na segunda ela vai trazer outros bloqueios, outras travas que ela acabou encontrando no caminho, que é normal, né? E aí pro terceiro esse processo vai se repetindo. Uhum. E aí como você vai fazendo para, você vai se posicionando para manter esse olhar sistêmico ao longo do tempo? Porque a Beleza. gente é humano, né? A gente pode falhar às Sim, vezes. sim, Como é que funciona essa parte sim. pra gente fazer essa manutenção, assim? Tá. O que que acontece, Ricardo? Quando você de verdade passa por transformações no seu processo e não só por mudanças, aquilo que acontece com você é eficiente, é eficaz, é permanente. Eficiente, eficaz e permanente. Eu estou falando agora, você enquanto pessoa, eu enquanto pessoa terapeuta. Uhum. Para eu poder levar alguém a qualquer lugar, para eu poder levar alguém a qualquer lugar, eu preciso já ter ido neste lugar. Eu preciso já conhecer esse caminho. Eu preciso já saber caminhar, andar nesse caminho, certo? Então, quando eu falei, olha, bom dia, meu primo, bom dia. Ó, quando eu falei que é necessário que você tenha um olhar sistêmico para o teu paciente, eu quis dizer que você já caminhou nesse processo de evolução para que você possa conseguir conquistar esse olhar. E se você caminhou nesse processo e isso já te transformou, se isso já te transformou, você está transformado. Você já está transformado, não tem volta. Não tem volta. Você não vai cair para um processo evolutivo anterior. Você não vai voltar. Você não vai voltar, porque você entendeu que houve uma transformação e você está todos os dias seguindo naquele processo, sempre em frente, sempre Hum. adiante. Então, seria válido dizer que através da repetição desse processo de desenvolvimento do olhar sistêmico, você se aprimora e chega num momento em que você já consegue fazer isso meio que como uma habilidade intrínseca já. Isso mesmo. Lu, Eu- bom dia, amiga, seja bem-vinda. Ó, você vai buscando esse processo porque é uma busca. Eu preciso querer evoluir, eu preciso querer estar em evolução o tempo todo, todos os dias. É claro que se eu evoluo até um certo ponto e eu estaciono ali, eu vou ter tudo só até ali. Eu vou ter tudo só até ali. Entende? Então, eu vou poder te ajudar só até aqui também, só até onde eu fui. Eu só posso levar você só até onde eu fui. Então, o que que eu preciso entender enquanto terapeuta? Eu não posso ficar estacionada. Eu cheguei até aqui, beleza. O que que eu posso pegar de energia, de disposição e de tudo que eu tenho em mim para eu continuar? Porque se eu cheguei até aqui e parei, eu não dou conta de te levar para além daqui. E tudo que eu tentar fazer por você além daqui não vai ser verdadeiro. Não que não vai ser verdadeiro. Não vai ser. Ai, meu Deus. Como que eu posso dizer? Não vai ser próprio. Não vai ser aquela coisa que você tem certeza absoluta de que é aquilo mesmo. Porque Por quê? você Porque eu tem vou estar certeza absoluta tentando depois te. de ter vivido, né? Exatamente. Eu vou estar tentando te dar algo que não é meu, que eu não tenho ainda. Entendeu? E eu Não só vai posso ser dar para você ecológico. aquilo que eu tenho. É como se eu te desse uma caixa vazia. Você pega a caixa, entende? Você pega a caixa, mas quando você abre a caixa, não tem nada. Ela está vazia. Então, eu, enquanto terapeuta, eu estou sempre em processo de evolução. Eu estou sempre em processo de evolução. E é esse processo, e é esse estar sempre em processo de evolução que eu amplio
o meu olhar cada vez mais sistêmico para os meus pacientes. Ok, eu vou fazer um gancho então. Já que você está falando em processo de evolução, uma das coisas que a gente tinha falado no início do vídeo era sobre possíveis formações para deixar a pessoa mais hábil, mais capaz nessa habilidade de ter um olhar sistêmico sobre os pacientes. Aham. Você indica algum curso de formação? Ou como que a pessoa desenvolve se não existir um curso? Olha só, existe cursos de formações, né, para você ampliar esse olhar sistêmico, existe sim. Um deles é a constelação familiar sistêmica. Ela é uma linha da terapia, né, que ela forma pessoas para trabalhar com constelação familiar sistêmica. E nessa formação em constelação familiar sistêmica, a pessoa ela adquire esse olhar sistêmico, mas ela precisa estar disposta a essas caminhadas, a esse processo evolutivo, a este olhar, entende? Ela precisa estar disposta. Por que eu falo que a pessoa precisa estar disposta? Porque aquilo que eu não estou disposto a mudar em mim, Ricardo, não muda. Aquilo que eu não estou disposto a fazer por mim, não se faz. Por mais que você tenta fazer algo para mim, na minha direção, não vai funcionar, não vai rolar, não vai acontecer. Porque não sou eu que estou fazendo por mim, né? Então eu posso ir sim por uma formação de constelação familiar sistêmica, eu posso ir. Agora, a mudança e a transformação que aquele curso vai causar em mim depende de mim. Depende do quanto eu me abrir para ser transformada durante aquele processo de formação. Eu posso entrar e sair do mesmo jeito que eu entrei. E vou sair do mesmo jeito que eu entrei. Porque se eu não me abrir para esse processo, se eu não me abrir para esse crescimento, se eu não me abrir para essa evolução, eu entro e saio do mesmo jeito em qualquer coisa. Não é só no curso de formação em constelação familiar sistêmica. É na faculdade, no casamento, né? Porque tudo é evolução, tudo é um processo de evolução. Eu casei com aquela pessoa e eu casei uma pessoa. E eu não posso ser aquela mesma pessoa para o meu marido a vida toda. Eu vou precisar ir crescendo e evoluindo com ele à medida que o tempo vai me levando. Entende? Porque aí, quando eu me permito esse processo, essa mudança, eu também dou ao outro essa oportunidade de crescer junto comigo. Né? Eu caminho e ele caminha. Eu caminho e ele caminha. Eu caminho e ele caminha. Agora imagina se quem tem que, né, fazer esse processo aqui fica parado. Aí fica tudo parado. Aí fica tudo parado. Aí quando fica tudo parado, a gente entra num estado de reatividade. Reatividade. Começa a me tornar reativa à vida. Reativa às circunstâncias, reativa às situações, reativa ao governo, reativo a tudo, a tudo. Por quê? Porque a minha vida tá terrível, a minha vida tá insuportável. E quando a minha vida tá terrível, tá insuportável para mim, como que é a minha ação com o resto, com tudo que eu convivo? É de reatividade. É de reatividade. É aquilo que eu falei, né, naquele outro vídeo. Se eu saio com o meu carro e o meu carro estoura o pneu no meio do caminho, a primeira coisa que eu vou fazer quando descer do carro não é pegar o step para trocar o pneu. É ir lá chutar o pneu que estourou e xingar o pneu. Nossa, que porcaria, que não sei o que, tinha que estourar agora aqui no meio do caminho e tal. Entendeu? Eu sou essa pessoa reativa. Eu sou essa pessoa que ia ter recesso. Vamos imaginar que ia ter recesso lá, era feriado e ia ter recesso. Eu estava feliz da vida que ia ter recesso. E de repente o chefe chega e fala, olha, gente, não vai ter recesso não, nós vamos ter que vir trabalhar amanhã. Eu começo a xingar, ai, que porcaria, que não sei o quê. Por que não vai ter mais recesso? Quem que decidiu? Aquela pessoa reativa. Aí eu chego, a pessoa chega para mim e me traz alguma informação, alguma coisa nova, e eu não aceito aquela informação, começo a xingar todo mundo, xingo até a pessoa que me trouxe. Então eu não posso parar em nenhum momento da minha vida, no processo evolutivo, no estágio de crescimento mental. Eu não posso ficar parado em nenhum. Eu preciso passar por todos eles. Eu preciso passar. Porque eu só consigo alcançar o próximo se eu passei pelo de baixo. É igual uma escada. Você está subindo uma escada. Você consegue voar e saltar pro próximo sem passar por aquele que está no meio, degrau?
não dá conta de fazer isso, né? E o nosso processo de evolução é dessa maneira. Eu preciso passar por todos os degraus de evolução, eu preciso passar. Mas eu não posso ficar parado. Não que eu não posso, eu posso, mas eu vou ficar aquela pessoa insuportável, vou ficar aquela pessoa, eu sou a dona do conhecimento, eu sei todas as coisas, eu sou só a que sabe, eu sou a sabe tudo, né? Você não sabe nada, você não entende nada, eu sei, só eu que sei. Eu fico essa pessoa assim, se eu paro, se eu estaciono. Por quê? Porque eu absorvi tudo que eu precisava absorver aqui e eu não evoluí, eu não continuei, eu fiquei parado. Então as coisas começam a repetir, as coisas começam a ficar insignificantes, as coisas começam a ficar assim, sem graça, sem sentido nenhum pra mim. E pra eu poder dar sentido pra minha vida aqui, sem crescer, sem evoluir, eu começo a ser aquela pessoa que eu acho que eu sei de tudo, que eu acho que eu sei de todas as coisas, né? Então eu não paro. Eu continuo evoluindo, 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 evoluindo. E aí, se eu estou disposta a me mudar, a me modificar, a evoluir, a crescer, eu entro para um curso de formação e me permito ser transformada naquele curso de formação. Eu não fico parada, eu me permito a evolução. Aí sim eu saio diferente. Aí sim eu saio mudada. Aí sim eu saio com uma nova compreensão. E quanto mais conhecimento eu tenho, aumenta o meu campo de compreensão em relação às pessoas. Eu vou percebendo, Ricardo, que, gente, não para de julgar. Eu paro com isso em mim, eu saio dessa frequência. Eu saio da frequência de ficar apontando o dedo para as pessoas, falando, foi você, não sei o quê. Eu saio dessa frequência. Eu saio da frequência de achar que as pessoas merecem a vida que têm, sabe? Porque todo mundo fala, merece. Não, as pessoas estão no nível de compreensão delas. E elas estão vivendo aquilo que o nível de compreensão que elas estão vivendo permite que elas vivam. E para que isso possa ser diferente, elas precisam mudar a sua forma de compreender. Elas precisam mudar a sua forma de interagir, no seu nível de, sua forma de pensar diferente. Lê, seja bem-vinda, amiga. Seja bem-vinda. Beijo, bom dia. Você entende, Ricardo? Então, vou para o curso de formação em constelação familiar sistêmica, e aí eu permito evoluir. Então eu evoluo, eu consigo ter o meu olhar sistêmico, eu consigo poder ajudar as pessoas. Mas aí eu também não posso ficar parada aqui. Igual eu pensei isso quando eu fiz o meu curso de formação em constelação familiar sistêmica, eu já tinha passado por todas as formações anteriores que eu já tenho, né? Esse de formação. E aí quando eu cheguei nesse de formação em constelação familiar sistêmica, eu olhei para isso e falei, caramba! O que é isso? Que formação é essa? Eu nem precisava de todas as outras, sabe? Eu nem precisava da psicanálise, eu nem precisava da programação neurolinguística, eu nem precisava da hipnoterapia, eu nem precisava da psicopedagogia, que assim, eu tenho um currículo longo, entendeu? Eu fiquei pensando, nossa, eu não precisava ter feito nada disso. Era só eu ter feito constelação familiar sistêmica que estava perfeito, estava maravilhoso. Olha a compreensão que eu saí, entendeu? Só que aí, se eu tivesse permanecido nessa compreensão, pensa na consteladora familiar chata que eu ia ser. Eu ia achar que eu era dona de todo conhecimento dentro da constelação familiar sistêmica. Eu sei tudo sobre constelação familiar sistêmica. Eu dou conta de resolver tudo. Eu ia ser insuportável. E tá tudo bem eu ter tido aquele momento de achar que, nossa, eu só podia ter feito isso, que já estava resolvida a vida. E tá tudo bem pra mim ter pensado daquela maneira naquele momento. Só que dali um pouquinho, caiu a ficha. Oi, Eliane, acorda pra vida, minha filha. Se você está tendo essa compreensão que você está tendo agora da constelação familiar sistêmica, é porque você já fez tudo isso que você já fez aí atrás. Para de excluir tudo isso. Exatamente. Atrás, né? Para de invalidar tudo que você já fez, porque agora você acha que você tem um conhecimento superior. Para! Tudo que você fez foi necessário, tudo que você fez foi bom e tudo que você fez te trouxe para você ter essa compreensão que você tem aqui. Junta tudo isso e torna tudo isso que você acha que é absoluto ainda maior. Cara, eu fico indignada porque de fato foi isso que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando eu achei que eu estava dona de todo conhecimento. Eu achei que eu estava dona de todo saber, porque agora eu era consteladora familiar sistêmica. E a constelação familiar sistêmica, ela dá pra gente esse olhar, sabe? Esse olhar do todo, de tudo, ela dá pra gente esse olhar, né? Por que ela dá pra gente esse olhar do todo? Porque você se vê no todo. Você faz parte desse todo, você é esse todo.
e você consegue se ver numa amplitude gigantesca, numa amplitude que não tem como medir, imensurável, imensurável. E aí eu saí horrorizada, falei, caramba, eu tinha que ter feito só isso a minha vida inteira, eu tinha que ter só chegado aqui, não precisava ter feito tudo que eu fiz. E eu não parei, né? Eu podia ter parado, né? Agora eu já sei tudo, né? Só que daí eu tive essa caída na realidade, e aí eu continuei evoluindo, continuei crescendo, porque mesmo que você ache, Ricardo, que você já tem tudo que você precisa, que você já chegou no máximo do teu conhecimento, você vai ser extremamente ignorante se você parar nesse processo mental de achar que você é dono de todo saber. Extremamente ignorante. Ninguém vai saber tudo nessa vida. Ninguém vai saber tudo nessa vida. Por isso que nós precisamos caminhar. Por quê? Porque aqui eu tenho conhecimento, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. E é gradativo. É gradativo. É à medida que eu vou indo, à medida que eu vou seguindo, à medida que eu vou caminhando, eu vou tendo eu vou conquistando, né? Esses níveis evolutivos em mim. E aí, quando a pessoa chega para mim, logo ela vai estar em níveis que eu consigo compreender. E se eu consigo compreender os níveis que ela está quando ela chega para mim, eu consigo ajudar. E se eu consigo ajudar, eu ajudei uma pessoa que logo vai ajudar outra pessoa. E aí a gente cria, sabe? A gente cria assim como que eu posso dizer? Uma egrégora, né? Uma egrégora de transformações, entende? Agora, se eu acho que eu sei tudo, mim, por favor. Mesmo nível de consciência, tá todos pensando naquele processo, naquele nível de crescente evolutivo. Perfeito. Então, se eu me permito isso, eu vou ter cada vez mais para te dar. Agora, se eu não me permito isso e eu acho que eu tenho alguma coisa para te dar, mas na realidade eu não tenho, eu até te dou, mas é a caixa vazia. E ao abrir a caixa, você vai ver que não tem nada. É aquilo, né? Eu te dou algo vazio, algo que não vai ter sentido, vai ter significado para você. Então, para que eu possa dar para você algo que tenha sentido e tenha significado, esse sentido e significado precisa ser primeiro para mim. Precisa ser primeiro para mim. E isso porque quando você vivenciou, você consegue aprofundar a solução. Porque você tem uma percepção bem mais completa sobre a situação, né? E se você não vivenciou, você só leu num livro, você só aprendeu com... Então, você falando de livros, né? É diferente o nível de compreensão que você tem sobre qualquer assunto especificamente. Exatamente. Deixa eu pegar esse gancho que você falou dos livros, né? Você perguntou para mim o que a pessoa pode fazer para ela ter esse olhar sistêmico, se tem uma formação específica, né? E aí eu falei da constelação familiar sistêmica. E não só a constelação familiar sistêmica vai te promover este olhar sistêmico, como o fato de você decidir por você mesma não ficar estacionado, não ficar parado. Então, o que você vai fazer? Você vai ler livros, você vai para a internet buscar vídeos que vai agregar o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Você vai buscar pessoas que estão falando daquilo que te interessa, daquilo que vai te evoluir. Você vai ter grupos, né, você vai participar de grupos que têm aquele mesmo né, caminho evolutivo, que pensa daquela maneira, que está crescendo junto. Então, tem muita coisa que você pode fazer para você evoluir enquanto pessoa e adquirir esse olhar sistêmico. Não precisa ser necessariamente você ir lá fazer um curso de formação em constelação familiar sistêmica. É claro que se você é um terapeuta, se você é uma pessoa que trabalha com isso, se você é um profissional, sim, faça uma formação. Porque a gente entende que a formação, ela vai te dar algo mais segmentado, mais estruturado, entende? Então vai e faça uma formação. Não fica só no pegar aqui, pegar ali, pegar lá, né? Esse pegar aqui, pegar ali, pegar lá ajuda. Mas quando você quer só para conhecimento pessoal. Agora, se você quer algo mais profissional, vai envolver outras pessoas nisso, então seja mais profissional com você também, né? E procure algo mais específico nesse sentido. E depois tem a PNL, que é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela trabalha com a gente nesse sentido de mudar aquilo que você acredita enquanto mapa mental
e criar uma nova realidade fora de você, através da reprogramação neurolinguística, né? Também traz um crescimento extraordinário para a vida da gente. Qual outra formação que eu sugeriria? A programação neurolinguística não só tem informações, como também tem livros e também tem audiolivros. Agora, nessa época da quarentena, por sinal, todas essas plataformas de audiolivros estão com preços promocionais, às vezes metade do valor. Tem um que é R$ 9,99. Então você acessa lá e tem acesso a todo o catálogo deles de audiolivros, e tem vários livros, audiolivros e livros em PDF, né, de formação, inclusive de PNL. Então, só uma dica aí adicional para você que está querendo buscar isso, e vai custar quase nada, mas é o seu tempo e o seu esforço em estar pesquisando sobre a programação neurolinguística, né? Sim, a PNL, ela é riquíssima, né, pra gente, enquanto crescimento pessoal, inclusive. Porque o que você vai aprender com a PNL? Você vai aprender o que você pensa, por que você pensa e da onde que vem aquele pensamento. Aonde que aquela forma de pensar foi estruturada em você. E aí, tudo aquilo, Ricardo, que a gente descobre em nós, que a gente olha para nós, a gente consegue mudar, a gente consegue transformar. Então a PNL faz isso. E ela tem várias técnicas muito fáceis de realizar e que geram resultado extraordinário. Uma que eu gosto pra caramba da PNL é o ensaio mental. Conhece essa? Sim. O ensaio mental, ele é rico para mudanças de realidades, né? Então, o que acontece? A minha realidade, ela é criada a partir do que eu penso, a partir da minha mente. Então, tudo que eu tenho fora de mim é reflexo de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho coisa fora que eu não gosto, tá dentro. Se eu tenho coisa fora que eu gosto, tá dentro também, né? É a mesma coisa. E aí, eu quero mudar eu tô olhando para uma realidade e aquela realidade eu não gosto. Só que aí eu não sei como mudar aquela realidade. Eu não sei como fazer a transformação daquela realidade que eu não gosto para algo que eu gosto. Porque a minha mente vai estar ali, né, naquele caminho neural do negativo. Então eu começo a ensaiar a minha mente para algo novo, que é super simples. Eu vou fechar os olhos, eu vou respirar e eu vou visualizar qual que é o resultado que eu quero, o resultado esperado, o resultado desejado. E eu vou fazer isso várias vezes, ensaio de ensaio mesmo, é igual ensaiar uma cantata de Natal, ensaiar a quadrilha da festa junina, ensaiar um teatro, é um ensaio mesmo, só que esse é um ensaio mental. Então eu crio a imagem, eu crio a cena que eu quero que substitua aquela situação que eu não tô favorável ali fora, que eu não quero, e aí eu fico ensaiando a minha mente para aquilo. Esse processo de ensaiar, eu vou repetir para a mente aquela visão. Vou repetir, vou repetir, vou repetir. Dali um pouquinho, a mente, ela vai substituir. Então, aquilo que levava para aquele caminho negativo, agora tem outra informação. Então, ela coloca aquela nova informação no lugar. Se ela coloca aquela nova informação no lugar, aquilo vai estar gerando o teu pensamento. E se aquilo gerou o teu pensamento, é aquilo que vai se realizar fora, se materializar, acontecer. Não, tô brincando, não é assim, não vai cair do céu. É que eu não podia perder a piada. Desculpa. Entendeu? Então, a mente entendeu que agora um novo caminho, um novo processo, porque eu ensaiei aquilo e aquilo acabou se tornando verdade para minha mente. Se tornou verdade, ela criou hábito, porque eu fiquei pensando várias vezes, criou hábito, então agora é a minha nova realidade. Então, através do ensaio mental, que a PNL ensina, você muda muita coisa na vida. Só que aí, o que acontece com o ser humano? Lembra que eu te falei que o ser humano é ser humano, né? O que acontece com o ser humano? O ser humano, ele fala assim, não vai acontecer isso. Não, sabe assim? Tipo, talvez é fácil demais para a mente do ser humano achar que é verdade. Bom demais para ser verdade. Não acontece assim, não. E ele nunca vai mudar nada na vida dele. Porque ele acha que ele, para mudar alguma coisa, ele tem que se matar. Ele tem que sofrer, ele tem que padecer, ele tem que nascer para sofrer. Aqui nessa vida, gente, todo mundo vem para sofrer. Não adianta achar que você vai ter vida boa aqui, não, que não. Sabe, a pessoa pensa dessa maneira, esse tipo de pensamento, né? Então ela não acredita que se ela fizer um ensaio mental na mente dela e ficar ensaiando,
aquele processo, aquilo vai se tornar realidade, porque a mente dela já está criando a realidade dela, mesmo que ela não saiba disso. E ela não Sabe que acredita. tem E se ela não um. acredita, não acontece, né? Não vai fazer, não Nada, faz nada. realmente não Aquilo que eu não acontece. acredito, eu não faço, né? Tá, fala, desculpa, Na, te na, na cortei. época que eu era menos evoluído mentalmente, que eu trabalhava e eu tava num ambiente que tinha muitas pessoas que pensavam dessa forma, sabe? E aí eu lembro que eles falavam sobre o trabalho e eles diziam que o trabalho, etimologicamente, a origem da palavra é de trabalho vinha de tabala e que é um instrumento de tortura medieval. Então, Que horror. e aí eles diziam que o trabalho, na verdade, é uma forma de tortura em gotas, assim. E e isso é uma coisa que é poderosa na mente das pessoas, né? De a É, pessoa é fácil de gravar essa informação quando alguém te exatamente. fala, mas na verdade ela não necessariamente precisa condizer com a realidade, desde que você pode utilizar a PNL para poder sair desse processo e Sim, e transformar o mudar, teu né? trabalho numa coisa prazerosa, divertida e te Aham, faz bem, te faz crescer, e te faz se sentir estimulado aham. diariamente, faz tu acordar na segunda-feira dizendo: Oba, que bom que é segunda, hoje eu vou evoluir mais um pouco, hoje vai ser um dia maravilhoso, né? Sim, é que assim, não antigamente, né? Hoje, eu falo assim pela nossa cultura brasileira. Nossa cultura brasileira é uma cultura bem religiosa, né? E a religião, ela ensina pra gente que o trabalho, não que ela ensina, né? É que lá no Antigo Testamento, tá, quando Adão pecou ali no jardim com Eva, até então, eles tinham ali no jardim tudo que eles pudessem querer, né? Eles podiam comer de todo o alimento que desse ali no jardim, sem eles precisarem plantar antes, porque Deus que fazia esse trabalho, né? Deus que estava plantando, Deus que estava dando e tudo mais. E eles podiam ter de tudo ali no jardim, exceto uma única coisa, que era a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Eles não podiam comer desse alimento, não podiam comer desse fruto da árvore do bem e do mal. E aí, num certo momento, né, num dado momento lá, Eva, em diálogo com a serpente, se deixou levar e experimentou do fruto. Não só experimentou do fruto, como deu ao seu esposo, a Adão, do fruto, né? E à medida que os dois experimentaram, à medida que os dois comeram o fruto, que não era para comer, né? Isso foi uma desobediência, eles desobedeceram, e olha só, né, como que acontece o processo. Eles desobedeceram, e aí, teoricamente, eles instituíram o pecado. Que pecado é esse? A desobediência. E, em castigo, né, a esse pecado, a essa desobediência, Deus disse para o homem que ele, a partir daquele momento, estava fora do jardim, que ele não podia mais permanecer ali no jardim, né, se alimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal. E para isso ele ia sair do jardim. Só que lá fora do jardim, ele teria que produzir seu próprio alimento. Ele teria que plantar o seu próprio alimento. E aí a fala é: do suor do teu rosto comerás. Então ele tinha que começar a trabalhar agora. Até então o trabalho era de Deus, agora o homem precisou passar, tomar essa responsabilidade do trabalho para si. E aí qual que é a compreensão que vem disso tudo? Que trabalho é castigo, que o trabalho é castigo, entende? E aí, talvez hoje a pessoa tenha essa compreensão de que o trabalhar para ela não pode ser prazeroso. Entende? Não tem que ser prazeroso, porque se é castigo, castigo não dá prazer. A menos que seja masoquista. Tô brincando. Fugindo, né? Voltando para cá. Então ela não se permite ter esse prazer no trabalhar. Ela não se permite. Só que ela não acorda para a realidade de que por quem o pecado entrou no mundo foi por Adão. Mas houve uma outra pessoa que veio depois e acabou com tudo isso, que tirou tudo isso, falando de maneira religiosa ainda, entende? Veio uma pessoa que destituiu a velha aliança, instituindo uma nova aliança. E essa pessoa levou sobre si todo o pecado, todo o castigo que
hoje nos faz ter paz, estava sobre ele, foi sobre ele. Então, o que eu continuo falando ainda um pouquinho mais de maneira, né, dentro desse sentido, que o conhecimento, ele vem para nos libertar. Só que eu só vou ser liberta à medida que eu permitir essa libertação. À medida que eu tomar posse desse conhecimento para mim e fazer com que esse conhecimento seja verdade para mim. Nesse momento, eu estou trabalhando. E você acha que eu estou sofrendo aqui agora? Nossa, eu acho que você tá sofrendo muito. Ah, Tô brincando. gente, eu estou tendo o maior prazer nisso. Eu estou trabalhando e isso é prazeroso para mim. Por quê? Porque eu entendi, eu me permiti evoluir, eu me permiti crescer, eu me permiti caminhar nesse processo de evolução e não fiquei parada lá achando que o trabalho tinha que ser sofrimento para minha vida inteira. E não é, né? E não é. E eu só consegui isso porque eu adquiri o conhecimento. Eu adquiri esse olhar amplo. Eu entendi quem eu sou nesse processo todo. Eu entendi o que eu posso nesse processo todo e o que eu tenho nesse processo todo, o que eu ganhei nesse processo todo, que foi tudo de graça. É tudo de graça, né? Mas, ó, eu tô olhando aqui, nosso tempo está seguindo e eu quero saber se você tem mais alguma coisa aí para mim. Temos 3 minutos apenas. Sim, 3 minutinhos. Mas acho que dá tempo de mais alguma coisa. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui para mim, porque eu não acompanhei. Deixa eu acompanhar aqui um pouquinho, peraí. Nossa, quanta gente hoje, gente. Olha aqui, que legal. Mas, deixa eu ver, eu não sei, eu não consigo descer, eu saio da tela quando eu vou olhar aqui. Peraí. Eu acabei de lembrar. Pergunta hoje. Ah, Só as pessoas interagindo, mandando emojis. aham. Bom dia, O bom e dia, agradecendo né? pelo conteúdo. Interagindo. Verdade, verdade. Mas, ó, então vamos Então, encerrar já, porque já vai acabar a live, né? Pra gente não ser derrubado antes de nos despedirmos. E eu acho que a minha diarista acabou de chegar, que ela tá batendo na porta. só lembrando quem Eu tá tô online escutando ainda ela aí tocando. que a gente tem um canal do Telegram com conteúdos diários. A Isso Eliane mesmo. posta áudios e posta conteúdos para terapeutas lá. Eventualmente eu Aham, também faço áudios e coloco lá com assuntos que sejam relevantes para você que é terapeuta. aham. E esse canal é gratuito. O link é t.me Ah, barra terapia na aqui, prática. quem tá aqui no Insta pode clicar lá na bio, que a bio leva pro Telegram, Ótimo, perfeito. né? E aí Então é tem. isso. Aham, isso mesmo. E Olha, todos os dias às só um 7, às minutinho, só um 6h59 a minutinho. gente faz essa live aqui com conteúdos também. Oi, Janela, já abro pra você. Arigatou! Ai, a senhora que me ajuda com a limpeza da casa. Eu estou em casa. Hashtag em casa, né? Hashtag Eu em estou em casa também. casa e ela acabou de chegar. Eu esqueci de deixar a porta aberta. E eu escutei assim um leve toque na porta lá na entrada e era realmente ela. Então, gente, eu Então tá bom. agradeço vocês terem passado por aqui, ter estado conosco. E como o Ricardo falou, corre lá para a bio, clica para você ser direcionado para o nosso Telegram, que daqui a um pouquinho tem um vídeo, né? O áudio de hoje. Daqui a um pouquinho tem o áudio de hoje para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Se ficou dúvida, coloca depois para mim, manda inbox que eu vou responder. Alguma contribuição que você quiser falar, alguma experiência que você passou nesse sentido. Enfim, sugestão ou pedir alguma orientação, né? Manda pra gente que a gente responde com muito prazer mesmo, com muita alegria para vocês, né? E amanhã a gente está aqui de volta, a gente continua com as nossas lives. Bom dia, terapeutas, às 6h59, né? Em ponto! Em ponto, mesmo que a gente acorde às 6h55, às 6h59 a gente está aqui em ponto para manter esse compromisso em dia. Esse compromisso é com vocês, mais que um compromisso meu e do Ricardo, é um compromisso nosso com vocês, né, de trazer conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês. Então é um grande prazer. Ele vai cair, antes dele cair eu vou desligar, gente. Grande abraço, bom Tchau. dia. Quinta-feira extraordinária para todo mundo. Tchau, Ricardo. Obrigada mais uma vez. Tchau.